Mas o que eu vou passar para vocês, ainda mais os alunos que estão tendo a disciplina de economia e os que terão, enfim, o assunto é atual. Eu vou explicar um pouco sobre duas vertentes que há quando você analisa a economia ou os economistas, tudo bem? Para você não criar muito aquela coisa de partidário, né? Um economista tem uma visão, o outro tem uma visão errada porque ele pensa diferente. Na verdade, se vocês perceberem, a ética, junto com a sociedade e a economia, elas caminham juntas. Então, você imagina entender a economia sem ética? Fica difícil, né? E eu já dei aula de ética para economista, então vocês imaginam só. Pode passar. Então, pula essa parte, vamos já para o final. Só para entender um pouco o que é a economia, como vocês já estão tendo, é a ciência que tenta explicar de forma racional os fatores de produção e o resultado disso para a sociedade. Como é que se dá esse movimento? Então, você vai dividir a economia em micro e macroeconomia e, principalmente, você vai ver que tem duas visões da economia. Quando eu digo que eu entendo a economia pelo lado positivo ou pela linha normativa. Então, o que é uma economia positiva? É você mostrar como os fatos são. É você abrir o IBGE hoje, o site do IBGE, e ver a inflação, a taxa de desemprego. Isso, não, pode voltar que já estava lá, né? Isso. E a economia normativa é o que deveria ser. Então, quando você acompanha a inflação, como está a situação do Brasil atual, ou a situação da economia mundial, e eu não coloco uma expressão de valores, eu vou falar do dedo, então, eu não digo como deveria ser, eu digo como é. Então, você encontra muitos economistas trabalhando nessa linha, a linha positiva. Então, por exemplo, quem trabalha no IBGE, é óbvio que é o governo que vai dar um resultado final no índice, mas o índice é calculado e é colocado da forma como é. Então, por exemplo, se eu falar hoje a taxa de juros, será que vai chegar a 10%? Desculpa, a taxa da inflação vai chegar a 10%? Posso dizer que sim, eu coloco que vai. Eu não coloco o impacto disso na sociedade. Ou eu posso dizer, olha, é ruim 10%, mas eu diria que é muito bom baseado no histórico do Brasil. Que 10%... eu poderia dizer que é vantajoso, porque veja só, quando você tem uma inflação crescente, entende-se que tem uma economia por trás se desenvolvendo. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? O Brasil teve histórico de inflação, falar inflação é terrível. Mas eu poderia dizer isso. Ou quando eu analiso uma moeda que ela está desvalorizada, que é o caso da moeda da China, se você olhar o yuan, você vai dizer, nossa, ela é muito desvalorizada em relação ao real ou ao dólar, mas a economia dela é a primeira no mundo, né? A bola da vez. Então, como que eu faço isso? Então, o lado positivo, ele não vai relacionar o que está por trás dos dados, ou como eu deveria interpretar, ele vai colocar os dados como são. Então, é o que eu vou dizer, que ele elabora as teorias e modelos explicados, e é o que vai trabalhar a parte de matemática, que eu vou chamar aí de validação empírica. Então, você vai mostrar um modelo, mostrar como ele é, simplesmente, não vou colocar nenhum outro lado interpretativo. Por exemplo, eu coloquei aqui porque eu acho que vocês com certeza chegaram na curva de Phillips, o pessoal que já está estudando economia. Então, o que ele mostra? Ele mostra uma relação da inflação e da taxa de desemprego, ele mostra que ela é inversa. Então, como assim? Ele fala assim, olha, se a taxa de desemprego está baixa, então a taxa de inflação está alta. E vai ganhar prêmio Nobel por causa disso. Ele fala, então veja só, no momento que eu tenho uma taxa de inflação alta, o que eu tenho que fazer com geração de emprego? Eu preciso gerar desemprego no país. Então, se você observar, toda vez que a inflação está alta, é feita toda uma política, obviamente, contracionista, e você vai perceber que há uma redução na taxa do empregado, quer dizer, aumenta a taxa de desemprego, isso para equacionar. Então, é uma visão da linha positiva. Você pode discordar disso, eu não concordo com isso, né? Porque a população desempregada não tem como sobreviver. A teoria é essa e ele prova isso. E aí eu vou utilizar isso. Então, se eu estou no governo e acho que a taxa de desemprego está alta, a primeira coisa que eu faço é vamos provocar desemprego no país. E, aliás, é o que está acontecendo. Então, o desemprego já está acontecendo e a gente sabe que ele é necessário por causa da curva de Phillips. Deu para entender a lógica? Então, quando eu tenho esse pensamento, é o pensamento da linha positiva. Ok? Pode passar. Propensão marginal a consumir, eu também coloquei, que é de Keynes. O que é interessante ali, né? Você vê que essa teoria já... Ele diz assim, olha, a propensão marginal a consumir mede quanto se incrementa no consumo de uma pessoa quando há um acréscimo em sua renda. E ele também vai terminar isso daí dizendo, e quanto maior a sua renda, maior é a propensão a poupar também. Então, você tem um limite mínimo de renda, você não consome, né? Então, conforme você vai tendo um aumento salarial ou acesso à renda, você passa a consumir mais, até que você vai chegar no estágio que agora você vai poupar. Criou-se essa teoria. Então, você tem a propensão marginal a consumir
e a poupar também. E é válido isso, eu utilizo isso. É óbvio que se você pensar friamente hoje, você vai ver que a propensão marginal a poupar não existe mais nem entre a classe mais elevada na renda, porque hoje o consumismo é realmente crescente. Então isso já não é válido. Mas de qualquer forma criou-se esse método e eu vou utilizar. Tem uma visão da linha positiva. A lei da oferta e da demanda, vocês que estudaram, acabaram de prestar prova, né? Então, a lei da oferta e da demanda, ele diz, olha, se há um aumento na oferta, há uma tendência de queda no preço. Ou, se há uma queda na demanda, obviamente que o preço cai. Então, eu não analiso qual vai ser o impacto disso para o produtor. Eu sei que vai impactar. Então, veja só, se a gente falar assim, o exemplo ali, ele está dando uma queda na oferta, né? Ele fala assim, desculpa, uma queda no preço decorrente do aumento da oferta. E aí, obviamente, que o preço cai. O que isso vai causar na economia? Então, automaticamente, eu não coloco, eu sou da linha positiva, eu faço cálculo e pronto. Ou a elasticidade da curva, que eu acho que vocês também logo já estarão estudando. Calculo isso e paro aí. Se isso é bom ou não, é outra história. Então, a lei da oferta e da demanda, ele vai definir um preço de equilíbrio. Então, veja só, se eu falar agora, então, se eu, ao contrário agora do que está acontecendo ali, que é um aumento, é uma queda na oferta, o preço sobe. Ué, mas se o preço sobe, alguém deixa de consumir. Isso não é um problema nosso. A linha positiva, ela não vai falar isso. A normativa vai começar a questionar isso. Ele vai dizer, você não pode deixar que o mercado defina o preço se esse é um bem essencial e necessário para a sociedade, para a população. Aí entra o governo subsidiando, que na verdade você trabalha com outro preço. Então deu para entender a lógica? A linha positiva, ela é... O que a gente fala, que a diferença que há entre os economistas é que os novatos são da linha positiva. E os mais velhos, normativa. Na verdade, um necessita do outro. Então, você não consegue trabalhar a linha normativa sem a positiva. Mas eu não consigo criticar a inflação se eu não sei fazer o cálculo, se eu não sei qual é a inflação e qual é a relação que ela tem com as outras variáveis. Okay? Com o passar do tempo, você acaba sendo mais crítico e aí aparece a linha normativa. Então, quando você conhece um economista ou vê uma visão normativa, você muitas vezes é contra essa visão. Só que, na verdade, você tem que entender que já ele precisou da positiva e que agora está numa evolução, porque a economia ela não é separada da sociedade. Né? Quando você fala de ações, o mercado está nervoso, somos nós, é a população, é o investidor, é o consumidor, é o trabalhador. Então, tudo isso forma a economia. Então, tudo isso dá vida para a economia. Ela não vai existir sem nada, né? Só o dinheiro por si só não procria. E, embora o sistema financeiro já está partindo para esse mérito, mas ainda assim você precisa, obviamente, de especialistas na área. Até porque se você ficar só nesse mundo financeiro, uma hora ele quebra. Okay? Pode pular. A curva de possibilidade de produção também, ele vai mostrar que o país não consegue se dedicar a produzir tudo que é necessário no país. Isso nós sabemos, é o orçamento. Então ele vai ter que definir o que ele vai produzir. Então eu digo, o Brasil vai investir em que hoje? Na educação, produtos de consumo, desenvolvimento. Então a linha positiva ela vai dizer que hoje o Brasil... exagerando, tá, pessoal? Produz na sua capacidade máxima e ele optou por produzir bens de consumo. Então você vai olhar que toda a produção dele se dedicou a bens de consumo. A linha positiva, ele mostra isso e pronto. A linha normativa vai fazer uma crítica. Então, como assim? Desenvolver um país produzindo bens de consumo, consumo acaba ali. Você tem que investir em equipamentos, tecnologia, bens de base, quer dizer, você precisa aumentar essa curva de possibilidade de produção. A linha normativa vai fazer essa crítica. Isso. Eu coloquei aqui só um pedacinho de uma reportagem. Então, a equipe econômica da presidente Dilma Rousseff avalia que será preciso aumento do imposto para tentar cobrir a meta de superávit primário deste ano, após as mudanças feitas pelo Congresso em medidas provisórias relacionadas ao ajuste fiscal. Então, ela está usando, nesse momento aí, uma linha positiva. Então, veja só, o Brasil tem meta. Então, tem que ter superávit primário. Então, o que eu faço? Eu aumento a receita ou reduzo a despesa. Então, é necessário ter isso. Essa é a lógica. Por exemplo, eu poderia falar para vocês que um déficit primário da linha normativa não é tão ruim assim. Porque eu digo que o gasto está sendo em educação, tecnologia e investimento. Porque um cenário desse, porque o governo está gastando mais do que ele arrecada. E quando eu digo superávit primário, é porque exclui daí todo o sistema financeiro, quer dizer, o que ele paga de juros para o capital internacional. Vai deixar simplesmente o custo operacional. Então, eu poderia dizer, na linha normativa, que numa situação dessa, se o Brasil está investindo em tecnologia e investimento, que lá na frente isso vai ter um retorno positivo. Embora você não pode ter um desequilíbrio, né, por causa da lei da responsabilidade fiscal. Mas eu poderia entender isso como positivo, pela linha normativa. A linha positiva ela vai colocar metas.
Tudo bem, pessoal? Então, nesse momento, eu digo que é uma visão da linha positiva. Tudo bem? Por exemplo, você cortar gastos do governo de qualquer jeito. Então, corta na educação, corta na saúde. Por quê? Porque o que se busca é o superávit primário. O mundo quer isso, os avaliadores, né, internacional, sim. E aí, o governo vai cortando tudo. A linha positiva vai concordar. E é isso que tem que fazer. Você tem que cortar tudo, mas é educação, não importa. É saúde. Fecha o hospital. A linha positiva, ela não vai dizer que você está errada, porque, na verdade, essa é a lógica. Eu preciso reduzir a despesa se eu não aumentar. Ou aumenta os impostos. Então, é uma visão que, na verdade, acabou ali. Agora, quem é da linha normativa, pega essa informação, esses dados, e vai analisar de outra forma. E vai apresentar outra solução. Ele vai dizer que, muitas vezes, você provocar um superávit primário cortando gasto na educação, você está provocando uma crise futura. Quer dizer, já temos uma crise e ela não vai sair dela. Porque, na verdade, você está cortando onde pode crescer e investir. Quer dizer, é a educação que vai possibilitar essa curva de possibilidade de produção aumentar. Porque, do contrário, cortou a educação, pessoal. O rapaz foi embora. Eu ia falar para ele que... acho que ele esqueceu da teoria de que a máquina... É óbvio que ela substitui o homem, mas ela não tem a capacidade de recriar. Eu sei que hoje tem a inteligência artificial e tudo mais, mas ainda assim ele não consegue. Um ser humano sob pressão te dá uma resposta diferente do que uma máquina sob pressão. A máquina não aguenta, ela tem um limite físico dela, ela morre, né? Quer dizer, ela acaba, ela quebra. E o ser humano não. Ninguém sabe até hoje qual é o limite do ser humano. Alguns vão morrer antes, outros vão durar um pouco mais, mas você consegue tirar dali o lucro, tudo bem? E depois eu converso com ele em sala. Então, a economia normativa. Eles refletem valores e opiniões e julgam um resultado se será positivo ou negativo. Então, aqui já entra que a gente vai falar que são valores e uma outra forma de pensar esses dados e criticar esses dados. Então, quando você pega um noticiário, um economista da linha normativa, você tem uma tendência de rotulá-lo. Na verdade, você precisa entender e ele também precisa entender que é necessário ter a linha positiva para que aí venham-se as críticas. Porque é isso, que a sociedade vive dessa forma, né? Para evoluir, você tem que ter algumas críticas e em algum momento alguém tem que pensar diferente. Porque senão a economia vai ficar sempre na mesmice. Então, um exemplo que eu coloquei aqui é o PIB. Que o PIB ele é questionável o tempo todo. Ele é questionado por alguns economistas. Por exemplo, da linha positiva, ele quer que fechamos o ano agora, não vai chegar nunca a 5%, não vai. Se fechar 1 já é lucro, 1%. Ele fala assim, olha, o PIB cresceu, variou 1%, e aí gostaria que fosse 2, 3, ele vai trabalhando dentro do que ele acha bom, 3, 4, só isso. Ele não vai questionar como que se chegou nesse PIB, ou o que está por trás dele. Ou seja, as externalidades, que é um assunto que não se falava há muito tempo, depois eles começaram a falar e hoje volta novamente. Eu estou falando do meio ambiente, do custo para a sociedade, porque o ser humano também faz parte do meio ambiente. Então, veja só, quais são os custos, né, que a sociedade teve que bancar para desenvolver o PIB? E outra, o que você considera, o que se calcula no PIB? Óbvio que são todos os produtos e serviços, né, produzidos num país, mas e se for produtos decorrente de uma falha atual, no caso do Brasil, na segurança? Quer dizer, você vai ver aumento na construção de cadeias, isso aumenta o PIB, eleva o PIB, mas é uma crítica que você pode ser feita. Então, a educação não vai bem e a segurança também. Venda de equipamentos de segurança, então, um aumento, eu vou exagerar que o aumento significativo vai impactar positivamente no PIB. Venda de carros blindados. Então, existe uma linha de economistas que vai olhar para o PIB e vai criticar isso. Ele fala, esses itens, eles deveriam entrar no PIB, mas deveria ter alguma forma, um parâmetro para entrar no cálculo. Ou não se considera o PIB como um índice, né, de variação que vai dizer se o país se desenvolveu ou não. Então, o mundo hoje, quando você analisa economicamente, o primeiro item que você olha é o PIB. Qual é o PIB desse país? Ele fala, mas o PIB esconde muita coisa. Por isso apareceram os críticos e criaram o IDH. Mas, na verdade, a ideia do IDH era para fazer parte do PIB. Mas o mundo não vai deixar criar o PIB, né? Mexer no PIB dessa forma. E aí criou o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Mas que não ocupe, nem vai ocupar o espaço do PIB como um parâmetro, né, de comparação entre os países. Ok? Eu coloquei o setor informal, pessoal, porque é interessante como é que as pessoas entendem o setor informal. Se você olhar pelo ponto de vista da linha positiva,
olha, nós temos X número de setores aqui dentro da informalidade. Eu fiz um trabalho nesse setor, exatamente sobre o setor informal, e na época, 2002, 2003, 2004, você encontrava dos serviços gerados, a maior parte, ou seja, mais de 50% estavam na informalidade. Isso era um problema. Então, ia ser colocado. Aí o governo foi lá, manipulou os dados, passou para 48%. A linha positiva olha dessa forma. Quanto maior a taxa, né, do setor informal, pior é para a arrecadação do país, e aí sucessivamente. É a visão da linha positiva. A normativa, ela diz alto lá. O que você considerou como informal? E aí foi a minha pesquisa. Eu levantei dados e verifiquei que depende do que eu estou falando. Pela ótica da produção, eu vou considerar alguém que produz um sistema tradicional como informal. Porque se você buscar a ideia da informalidade na economia, é isso, é alguma coisa que não se encaixa no sistema atual. E vou colocar versus o moderno. Uma outra ótica foi da legalidade. Então ele fala assim, olha, se você não existe como uma pessoa jurídica, ou você não arrecada, se você se esconde nesse sistema, você é informal. E a outra ótica é a ótica neoliberal, que é a forma da produção como acontece dentro do sistema capitalista. Então, todos esses fatores. E um outro fator importante que eu achei é que, assim, nem todo mundo que está no informal quer estar no informal. Tem gente que está na informalidade porque é lá que ela maximiza o lucro e não fora dela. Você tem que ter quando você passa para a formalidade, você tem que ver qual vai ser essa mudança, quanto que a sua empresa vai ter que crescer para realmente ela ter o lucro que ela tinha na informalidade. Então, muitas vezes é por opção. O autônomo é classificado como informal e o autônomo, muitas vezes, é a opção dele ser autônomo, né? Então, tudo isso, você tem muitas categorias dentro de uma única que se chama setor informal. E se você olhar para a imprensa, ele chama setor informal, você imagina que é alguma coisa ruim. Na verdade, não necessariamente. O setor informal pode refletir muito a situação atual da economia, mas lá você vai encontrar pessoas que querem estar lá. Eu não estou falando do rapaz que vende bala no farol. Estou falando de alguém da área de informática, um professor que pode ser autônomo, montar uma consultoria, porque ainda que formalizado pela lei, pelo conceito do IBGE, ele coloca como informal, porque é formado por uma única pessoa. E no sistema capitalista você não pode ser o chefe ao mesmo tempo o trabalhador. Entenderam a lógica? Então, é interessante. E isso só é possível, você só vai entender essa subdivisão olhando pela ótica do que nós vamos chamar de economia normativa. Tudo bem? Pessoal, eu coloquei esse exemplo do balanço de pagamento, eu sei que os dados ali não vão dar para enxergar, mas o que interessa é transações correntes. Então, como é que funciona o balanço de pagamento? Todo o movimento entre o que o Brasil compra e vende, ou melhor, entre residente e não residente, do Brasil com o resto do mundo. Então, movimento de residente e não residente. O Brasil, infelizmente, vem apresentando déficit de transações correntes. O que isso quer dizer? Que as exportações de produtos, commodities, serviço, que sempre foi deficitário, renda também, somando tudo isso, o Brasil mais deve, quer dizer, ele tem um déficit, então mais sai dinheiro do que entra. Então o total do que nós importamos supera o que nós exportamos. E quem paga essa conta? Existe uma outra conta abaixo, que se chama conta capital e financeira, que é a entrada de investimento, é onde aparecem as privatizações, é o lado financeiro. Então toda vez que entra alguém para investir aqui, é através desse dinheiro que entra que nós conseguimos pagar nossa dívida lá em cima. Então o Brasil, por uma linha positiva, o que ele se preocupa? Com o saldo do balanço. Ele fala, tem que terminar sempre em azul. Então é a preocupação do governo brasileiro, sempre foi, se você pegar desde a história, ele quer ver um superávit. Então a linha positiva vai dizer assim, olha, quando que a linha positiva vai colocar uma crítica ali? Ele vai dizer, olha, quando você fechar o saldo, é deficitário, porque aí as reservas internacionais saem do país. A linha positiva não vai criticar, ele vai dizer como é, mas você vê que é uma preocupação da linha positiva manter o superávit no saldo do balanço. Mais ou menos assim, você consegue pagar suas contas. Pouco importa se foi um empréstimo que você adquiriu. Tudo bem? Tem que manter positivo. É assim que o mundo quer, né, de cada país. Mas, utilizando a linha normativa, eu digo, mas você fechou suas contas com o seu salário? Com a venda de commodities, serviço, ou você fechou porque entrou um capital de fora aqui, né? Um investidor em ações ou investimento direto. O Brasil, pessoal, fecha as contas pelo lado de baixo. Então, assim, precisa entrar capital, esse capital que entra, a gente sabe que ele entra, mas vai sair uma hora. Então, é investidor que vem para o país, que é bom, lógico, não estou dizendo que não, só que você depende muito dele. Então, uma crise mundial, qualquer movimento que aconteça aí fora, o dólar volta, ele não entra no país. Aí você corre o risco de não fechar o balanço. Então, a linha normativa faz críticas sérias a isso. O governo não consegue responder
Porque o governo tem que ter esse pensamento normativo, mas ele tem uma preocupação de imediato fechar a conta. Pouco importa se o dinheiro é nosso ou não. Então, a linha normativa diz, olha, Brasil, você não vai sair dessa situação de dependência porque você não melhora a balança comercial lá em cima. Você tem que inverter a situação. Nós temos que emprestar dinheiro e não adquirir dinheiro. Nas exportações, tem que esperar as importações. Devemos trazer renda e não mandar renda. Então, deu para entender a lógica? A linha normativa faz uma crítica forte. O governo não responde, embora o governo tenha esse foco de, na verdade, qualquer decisão que ele tenha que tomar é baseado sempre no lado de beneficiar a sociedade, melhor para a sociedade, muitas vezes não acontece. Então, balanço de pagamento é o calcanhar de Aquiles de qualquer país emergente, porque ele não consegue mudar essa pauta de importação ou a entrada de capital internacional no Brasil. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é muito bonito para a linha positiva. A normativa avança um pouco mais e começa a fazer as críticas. Tudo bem?